Mestre amado Jesus, irmão, todos nós em evolução na Terra, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos buscando a aprendizagem, o estudo do livro de Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. Que nós aqui presentes possamos realizar o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de assimilação quanto de irradiação, que o assunto seja proveitoso também para os espíritos aqui albergados, que se encontram em tratamento, em estágio de aprendizagem, ou em estágio temporário, aguardando o trânsito para as esferas espirituais. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão e misericórdia envolvam-nos hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Devagarinho, eu vou pedir para você fechar a porta aí, por causa da menina do SOS. Obrigado. Então, muito bem, vamos fazer aqui a leitura dos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Gênesis de Moisés. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então nós estamos estudando o versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós já estudamos aí a primeira parte, as duas partes iniciais, que nós vamos estudando de forma segmentada, estilo miudinho, analisando os termos, as partes. Já vimos e disse Deus. Deus fala conosco por meio dos seus emissários, dos seus enviados, o maior de todos, conhecidos por nós, Jesus, o tipo mais perfeito, e os profetas hebreus e todos aqueles mensageiros da verdade, todos os campos do entendimento humano, das filosofias, da ciência, da religião, porque a verdade é disseminada para todos. Nós aqui estamos estudando, evidentemente, a primeira revelação, o Velho Testamento, porque a doutrina espírita é a terceira revelação de Deus aos homens, com base nessa tradição nós chamamos de judaico-cristã, onde nós temos aqui nos livros de Moisés, nesse livro de Gênesis, ensinamentos aqui codificados, assunto de iniciados aqui que estamos buscando entendimento com
as chaves que a doutrina espírita oferece para nós. Então, e disse Deus, haja luz, primeiro mandamento, haja luz, o primeiro mandamento, texto, ordem, mandamento, o determinismo divino, Moisés como decálogo, Jesus com seus ensinamentos, a lei de amor, mais especificamente, decodificando mais amplamente a lei de amor, e a doutrina espírita hoje, esclarecendo tudo aquilo que Jesus e também Moisés não puderam dizer na sua época. Então, haja luz. Hoje nós vamos entrar no e houve luz. Haja luz e houve luz. Então, a luz representa a diretriz consolidada. Então, haja luz. O ensinamento que nós recebemos. O ensinamento que nós adotamos. E vai, então, à medida que vamos vivenciando, vamos interiorizando, e vamos praticando, a luz vai se instaurando. Então, a luz representa, o houve luz representa diretriz consolidada. Nós estamos desenvolvendo, nós vamos dizer assim, temos lampejos de luz. Nós não apresentamos a luz durante as 24 horas do nosso dia. Nós temos as oscilações, porque nós ainda estamos em aperfeiçoamento. Então, qual que é o nosso desafio no dia a dia? Errar menos. Errar menos. Errando menos, nós estaremos dando um grande passo. Errando menos, iremos acertar mais. Acertando mais, mais luz. E assim nós vamos, então, ampliando esse grau de luminosidade. Que essa luz aqui que nós estamos estudando, essa luz, a luz plena, a luz divina, a luz por excelência, é a luz decorrente do desenvolvimento moral. Porque nós sabemos que o desenvolvimento intelectual também projeta uma certa luminosidade, mas vamos dizer assim, é uma luz fria, é uma luz que às vezes engana. Há uma certa luminosidade no intelecto. Mas Jesus adverte, cuida para que a luz que em ti há não seja trevas. Lucas, acho que 1:35, se não me falha a memória, se não estiver errado. Então, a luz, por exemplo, quando que a luz é treva? Quando nós direcionamos a nossa busca, direcionamos as nossas ações na pauta do interesse pessoal. Então, a luz do conhecimento que nós temos, do ensinamento que nós temos, quando nós não estamos empenhados na prática, na vivência, essa luz se torna treva. Porque nós não estamos aproveitando, estamos mantendo uma sistemática antiga de complexidade, de coisas complexas no mundo interior, mantendo o egoísmo. E assim, nós perdemos o ensejo de... Por isso que temos aquela parábola do talento, que até aquele talento que parece que temos será retirado. Então, conhecimento é como se fosse um talento que parece que temos, porque nós temos o conhecimento, ou dominamos o conhecimento, manobramos o conhecimento, até manipulamos às vezes o conhecimento, para adaptar a certas ideologias que nós preferimos, distorcemos,
Assim fazendo, nós estamos adulterando, não estamos sendo fiéis ao mandamento. O nosso caso hoje, o nosso mandamento hoje é o Espiritismo. Então nós estamos matriculados na escola espiritista. Se nós não somos fiéis aos princípios espíritas, mantemos a fidelidade na prática, na vivência, a tendência é que nós vamos adaptando o conhecimento segundo o interesse que nós acreditamos. Nessa perspectiva que você falou aí da parábola dos talentos, a gente pode entender que aquilo que se multiplicou, que um recebeu 3 e 5. Não foi isso? Mais ou menos. Eu não lembro exatamente. O de 5 devolveu 10, né? Sempre dobrou. A gente pode considerar então que esse dobrado é como se fosse o mérito, aquilo que é conquista, porque o 5 foi emprestado, né? É como o então, conhecimento espírita não que era é emprestado. meu, eu ganhei, recebi, né? A partir daquilo eu multipliquei. Então essa multiplicação é um mérito meu, que é uma conquista que eu vou mantê-la comigo, não é isso? E aquele que recebeu 1 não fez nada, como ele não multiplicou, não fez, não criou, porque ele... seu esforço. E o talento é como a semente, ele tem que ser plantado na terra do coração e frutificar, germinar. Trabalhar para Que é a obra. Então ele tem que ser expresso por obras. Sim. Obra é tudo. Vivência é tudo. A ação é tudo. Então a ação o hábito, a ação é que revela a nossa educação. Kardec é que expressa dessa maneira. Que a educação é a arte de formar. Os caracteres. Quais os caracteres? As virtudes. As virtudes que estão ali codificadas nos mandamentos. Cada preceito daquele, digamos que é luz coagulada. É uma luz codificada. Vivenciando, essa luz é decodificada. Essa luz é irradiada. Benefício de quem? De nós. Por tabela, vivenciando esse conhecimento e irradiando a luz, nós teremos a misericórdia atuando no mundo para todos aqueles que buscam a luz, que terão nos nossos hábitos, palavras, atitudes e ações sementes ou pão, o símbolo mesmo, semente ou pão. Evidentemente que para nós é o pão que estamos produzindo, certo? Cada boa ação é uma elaboração de uma semente. O semeador saiu a semear o quê? A luz coagulada. E é o ensinamento. Quem está distribuindo a semente? Jesus. O que ele distribui é o pão. A produção dele é pão. Certo? Mas para nós que estamos recebendo, é semente. Porque nós vamos ter que produzir por nossa vez. Percebendo? Então a gente ingere a palavra ou o exemplo é semente que entra na terra do coração, o talento que entra. E pode deixar na terra do coração ali, enamorado de nós mesmos, do campo do conhecimento, não saímos a campo para praticar, para vivenciar, então o talento é perdido. Perdido sim, simbolicamente. Ele fica ali na terra do coração, vai ficar ali. Aí ele vai se tornar sobrepeso. Quando nós não praticamos, ele se torna sobrepeso. Consciência culpada, arrependimento, culpa, remorso, sobrepeso. Por isso que na frente vai saturar, né? E aí satura um dia. Certo?
Então, para eliminar o sobrepeso, remorso, culpa, arrependimento, ação. Porque se estiver agindo, errando, não vai ter culpa, porque nós estamos tentando acertar. É natural que erremos. O equilíbrio mesmo, né? É. Tem que haver, porque até a falta dessa semente, como é que fala? Progredir, né? Você responde, né, por ela, caso você não desabroche essa semente aí. Então ela vai ser sobrepeso, mas... Sobrepeso por quê? Nós vamos estudar mais à frente aqui sobre Caim, a voz do sangue do irmão, porque essa semente é a voz de Jesus para nós, entendeu? É a voz de Jesus, essa semente. Então ela entra, se torna sobrepeso por quê? Consciência quando estamos praticando. Consciência vai ficar sempre ali, fazendo-nos lembrar. Então é a voz do sangue do irmão que já sensibilizou a nossa consciência, em alguma medida, e precisamos agora dar continuidade no processo. Então, a semente precisa germinar, precisa criar raiz, a árvore precisa crescer, frutificar, produzir o alimento. O alimento, que é o fruto ou o pão, já é o resultado. É a obra pronta. Porque se nós não estivermos nesse empenho de produzir segundo aquela semente, ou que é o ensinamento, nós vamos ser a figueira. Porque a figueira, ela está produzindo alguma coisa, amigos. A figueira seca é um símbolo. A figueira seca representa que ela não está produzindo de acordo com a diretriz nova, mas ela produz de acordo com o hábito antigo. Está produzindo na pauta do que vem fazendo nos milênios. Então, quando Jesus seca a figueira, que é o Jesus interno de cada um de nós que vai se desenvolvendo, seca a figueira, o que significa isso? Essa árvore não vai produzir mais os frutos que vinha produzindo. Vai produzir agora novos frutos. Esse é o símbolo. Porque é uma simbologia. Porque o espírito, nenhum de nós consegue parar de produzir alguma coisa. Nenhum de nós consegue. O pensamento é contínuo. O pensamento é contínuo. Qualquer hora vai gerar obra. O sentimento é contínuo. Então, nas 24 horas do dia, estamos produzindo alguma coisa. O estado de espírito tende a se exteriorizar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É a mesma coisa. Jesus está falando da mesma coisa, com outras palavras. Ou seja, o que nós trazemos na intimidade não vai ficar escondido. Nada oculto que não haja de ser revelado. Tudo a mesma coisa. Outras palavras. Que Jesus era o mestre por excelência. Sabia falar as mesmas coisas com frases diferentes. Sim. Educador por excelência. Então qual que é o nosso desafio? É produzir segundo a qualificação que já temos, que é essa luz, essa semente, chamada decálogo, chamada amar o próximo como a si mesmo, bem-aventurança, espíritas, amai-vos e instruí-vos. É isso que tem que ser. Fora da caridade na salvação. Fora da caridade na salvação. É interessante que a gente vê a dinâmica do nosso dia. Diariamente se acorda, pensa mais um dia e aparentemente parece ter sido um dia igual ao outro, né? Quando as coisas estão mais ou menos
equilibradas, e na verdade é esse estímulo de você reforçar ou interiorizar o ensinamento, acender essa luz, né? Você vai reforçar Vai. o continuismo ou vai Exatamente. fazer algo diferente. Então, E até um modo que você enxerga tudo isso. Né? Se você enxerga a dificuldade está passando, as coisas não estão passando em dificuldade, vira o quê? Vira treva. E se você vê a possibilidade dali, você crescer, mesmo sem dificuldade, vira luz. Né? É como você enxerga. Sem dúvida, é como enxerga, assim, não deixa de ser uma oportunidade, né? de lá para cá, o Houve Luz são os procedimentos que nos favorecem a marcha na vida. De lá para cá. Família, trabalho, grupo espírita, ensinamento, é a luz que chega para nós. Pela providência da misericórdia. Porque o universo conspira para a felicidade. O universo conspira para que sejamos felizes. Por isso é que existe a dor no processo. A dor significa que algo não está indo bem. Então vem a dor. Culpa, remorso, arrependimento. Alguma coisa não está bem. Então eu preciso solucionar, certo? Parar de fazer o antigo, começar a fazer o novo. E aproveitar as 24 horas do dia, né? As 24 horas do dia. Que cada oportunidade é uma ocasião propícia para irradiar uma luz. Para alguém ali, como nós tratamos as pessoas, como nós estamos andando no dia a dia, certo? E aqui não estou falando de ser bonzinho com todo mundo, não. É ser bonzinho, não. Eu vou ser bonzinho com todo mundo, que assim eu vou ser iluminado. Não, aí você está... Às vezes você está na complicação, fazendo bonzinho com todo mundo. Pode ser uma hipocrisia. Às vezes você tem que ser enérgico, vai ter que ser enérgico com alguém. Ser firme com o outro. Tentar ser melhor o eu de ontem, né? Exatamente. Então esse Houve Luz aí é tudo que favorece, é o que nos favorece a marcha. É a luz. É o mundo foi preparado por Jesus, o universo pelos que antecederam a Jesus, e nós, por nossa vida, à medida que a gente entra nessa dinâmica operacional, nós também começamos a fazer parte desse grupo, daqueles que vamos colaborar na extensão da misericórdia. A gente deixa de ser instrumento da justiça, da discórdia, e passamos a ser instrumento da misericórdia. Deixamos de ser instrumento do escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha escândalo. No mundo, expiação e prova. Mas ai do homem porque o escândalo vier. Porque ninguém reencarna para escandalizar, para fazer o mal, para ser pedra de tropeço de ninguém. É por conta própria. Assume o risco e assume os ônus. Ser pedra de tropeço para o próximo. Depois vai reajustar. De alguma maneira vai reajustar. Então essa luz chega para nós, por exemplo, doutrina espírita. É a luz, chegou para nós, para quê? Para nós visualizarmos o caminho correto, vislumbrarmos o caminho correto, o trilho certo, para sabermos aí onde colocar os pés, encaminhar bem a nossa, dar continuidade ao processo de evolução. Agora a luz, houve luz.
muitas vezes a luz se apresenta para nós de forma desafiadora no mundo. Aí nós vamos ser desafiados a concordar, a entender. Por exemplo, Jesus, quando chegou ao mundo, veio a nós aqui pela encarnação, representou um desafio para os romanos, alguns de nós aqui, que estivemos com ele cara a cara, para os judeus que conheciam a lei, certo? Que a luz ela não se apresenta de forma extraordinária, maravilhosa, inequívoca. Oh, Deus! Até porque as pessoas os céticos, os que não acreditam, vão duvidar do que estão vendo. Não vão acreditar. Vão chamar de alucinação, ilusão de ótica. Como na época do Espiritismo, né, muitos falaram assim, né, que muitos foram às reuniões para buscar enganos, né, erros, né? O diferentemente do Kardec, que é um cara diferenciado, os outros falavam assim, não vi, mas tenho certeza que tem algum embuste ali. Sim. Embora eu não tenha visto. O sábio. Não quer dar o braço para você? Lógico, não porque achei, isso aí... tem alguma coisa errada e tem. Isso aí não pode existir, isso aí é contra a lógica, não existe. Então, tem um embuste aí. Então, é assim que é a luz quando a luz é treva. Só o Kardec não. Kardec foi contra fatos, não há argumentos. Ele percebeu, achou estranho, mas não achou nada errado, né? Tanto que ele vasculhou, procurou. Exatamente. Então, tem olho de ver e ouvido de ouvir. Mesmo vendo, não acredita. Porque você vai fazer o quê com quem vê e não acredita? Nada. Esperar o tempo. Os milênios. Fazia na antiguidade, né? Tinha que ver o Deus. Aí tinha várias estátuas, né? Deus não sei o quê. Eles não conseguiam adorar um Deus em espírito e verdade. Então Moisés subiu ao Sinai, quando desceu tinha o bezerro de ouro. Porque na verdade o Deus é interno. Eles tinham necessidade, né? Deus é interno. Isso que as pessoas não entendem. Tem uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus, mas não é uma pessoa como nós entendemos. O máximo que nós podemos visualizar sobre Deus no momento é a sua mais perfeita imagem, que é Jesus. Fora isso, nós não temos condição de avançar. Porque Jesus é a personificação da bondade, do amor. Então, é a personificação mais perfeita para nós de Deus. A mais perfeita imagem de Deus, que é o que nós temos que ser para o próximo. Cada vez mais. Porque tem gente que ama a Deus e odeia o próximo. Por que adianta isso? Para que serve essa crença? Se toda a lei e os profetas é para que aí nós amemos o próximo. Para amar o próximo, é o elemento da alma. O Tiago é muito claro. Como pode alguém amar quem não vê e aborrecer o próximo a quem vê? É um contrassenso. Epístola de João 1:20, versículo 4. 1:4, versículo 20. 1:4, versículo 20. É o contrassenso. Ama a Deus a quem não vê, vai saber se ele acredita mesmo que Deus existe, quem não vê. Vai saber se tem uma fé da boca para fora. E lá no íntimo ele duvida. Aborrece o próximo. Odeia o próximo. O que serve uma fé dessa? Correto? Toda a lei e os profetas existem para nós amarmos o próximo. Não é para amarmos o dinheiro, o templo, as coisas.
Aí é luz coagulada. É luz coagulada. Quando você diz amar a Deus, subentende que você, para amar a Deus, você tem que amar seu próximo. É porque para amar a Deus, Coerente mesmo. para amar a Deus, se você ama a Deus de fato, você tem que respeitar os mandamentos. É, exatamente. São 10 mandamentos. Não é apenas um. O Senhor é fácil, amar a Deus e pronto, o resto que se vire. Vocês viram de qualquer jeito aí. O importante é me amar. Aí seria o quê? O suprassumo do egoísmo. Aí você vai escolher quem você ama, né? Deus seria um grande egoísta se fosse assim, certo? Mas não é. Então, o amor a Deus, ele se completa pelo não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, que é que todo mundo faz aí na rede social aí, fake news, espalhando ódio, perversidade, certo? O mandamento está claro lá, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não é? E o próximo é inclusive o inimigo. O inimigo é aquele com o qual não concordamos. E Jesus foi claro. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Tem isso na lei? Existe algum dispositivo na lei que prega o ódio ao inimigo? Não. 10 mandamentos, é claro. Então, ouviste que foi dito. Ouviu da boca de quem? Do falso profeta. E quem distorceu o ensinamento. Tipo a serpente, né? A serpente. Distorcendo. Distorceu em função do interesse pessoal. Eu não quero amar aquele ali porque ele é de outra tribo ou de outro povo. Então é olho por olho, dente por dente. Criou um dispositivo de acordo com a lei do mais forte. Certo? Então Jesus é claro. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. O inimigo político, de ideologia diferente, com a qual eu não concordo, mas tem um processo eleitoral que eu respeito, chamado democracia. Eu vou fazer de tudo para que ele faça um bom governo. Esse é que é o papel principalmente do espírita. Do espírita. Esse é o papel. E de os bons espíritos envolver o governante. É de interesse de todo mundo que faça um bom governo, ou não é? Então o elemento vai para a rede social, fake news. O que está se semeando com isso? O ódio para com aquela pessoa visada pela nova notícia falsa. Isso é um movimento perverso. Então, às vezes, quando tem que falar isso aqui, porque vai doer alguém aí que vai escutar, mas, sinceramente, não estou preocupado, não. Nós temos que aqui estudar espiritismo, espírito e verdade. E é o que não é, não é. Amar o próximo é amar o próximo, amar o inimigo é amar o inimigo. Você não concorda? Na eleição você vota diferente. Agora, vou sair fazendo o que se faz aí. Eu já vi pessoas falando fake news em palestra espírita. Palestra espírita. Pessoa por causa do interesse pessoal e não concordar com certo candidato, então ele usa a tribuna espírita para engendrar um raciocínio e lança uma mentira, porque o outro é do bem, o outro é do mal. E vai assim caminhar a humanidade. Aí depois nós vamos estranhar que o movimento espírita está perdido, está desorientado, está caótico. Por quê? Eu estava falando que está com a Margarida lá em cima sobre isso aí. Não vou nem falar o que eu falei para ela, não.
né? O que não convém falar aqui. Mas é os contrassensos aí, os paradoxos. Sinto muito, vamos em frente aqui, porque nós estamos estudando aqui. Haja luz e houve luz. Então, Jesus, por que eu estava dizendo que Jesus, encarnando, ele foi um desafio? Porque ele já dizia assim lá em João 12:46. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha o desafio que é essa afirmação categórica de Jesus. Eu sou a luz que vem ao mundo. Então, e disse Deus, haja luz, os mandamentos, todo o processo de evolução, é o determinismo divino, que vai nos encaminhando para a luz, de dentro para fora. Sempre é bom frisarmos isso, é de dentro para fora, é a busca natural. E o sistema exterior favorece essa busca. Quando nós estamos desviados do caminho, o sistema envia a dor. Instrumento, né? É Livro dos Espíritos, questão... Deixa eu ver se eu me... 961, se não me engano. Deixa eu ver aqui. O seu livro está Eu sou a luz que vim ao mundo? Que vim? Eu sou a luz que vim ao mundo. João Aqui Ferreira de Almeida. Ele se identifica com ele mesmo como a luz, né? E eu sou a luz que vim ao Que mundo. vim ao mundo. É, porque... Ele é a luz, né? Porque ele fala que eu e Deus somos um. É porque é o seguinte, a luz é o ser criado por Deus, é a luz, o princípio inteligente. Depois, espírito puro. Essa aqui é a luz. Então Jesus, espírito da categoria dos Messias, espíritos que alcançaram um tão alto grau de evolução que se tornaram infalíveis. Daí por diante mesmo na encarnação, ele tinha consciência plena de si mesmo, do que ele era. Então, e quando ele fala, eu sou a luz que vim ao mundo, não é uma frase de efeito, é autoridade. Autoridade moral, conquista, exercício da consciência plena, da autoridade. Se eu falar, eu sou a luz que vim ao mundo, vocês podem me colocar a camisa de força e levar lá para o André Luiz. Verdade. Que eu não sei o que eu estou falando, mas Jesus não, ele sabia que ele estava falando. Fala aí, Luiz. Não, aquilo que você falou da semente, né? Quando a gente recebe a semente, aquele que não trabalhou a semente fica como um sobrepeso. Sobrepeso. É interessante, pelo que ele dá sequência aqui nesse João 46, mais abaixo que ele fala, né? Eu sou a luz que vem ao mundo, como você acabou de ler, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me rejeita, porque se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. É a própria consciência. Si próprio, né? Consciência. E aí, o mim aí é o corpo doutrinário. Corpo doutrinário. Não é a pessoa. É o corpo doutrinário. Então a gente tem que ver além da aparência. Né? O corpo, a educação é a arte de formar os caracteres. Kardec. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Qualquer um que se apresente para nós vamos observar a vida, observar os hábitos, palavras, ações. Então ele vai revelar a sua educação pelas palavras e pelas ações, pelas obras. Conhecendo a lei de Deus, os 10 mandamentos, conhecendo o bem personificado que é Jesus, o modelo e guia. Então nós vamos saber identificar as pessoas, o caráter da nossa vida. Como
Começando de nós mesmos. Nós vamos identificar o verdadeiro do falso profeta. O padrão é Jesus. Jesus é a baliza. Esse aí que está dizendo aí, com a Bíblia debaixo do braço, que fala em nome de Jesus, ele é digno, né? É verdadeiro? Vamos observar a vida, as ações, os atos. Não é o que fala, não é o que prega. Jesus foi claro. Olhai os fariseus. O que ele diz? Fazei tudo o que eles disserem, não o que eles fazem. Não o que eles falam. Né? Fazei tudo o que eles disserem. Eles disserem. E não o que eles fazem. E não o que eles fazem. Porque o que eles falam está correto. Mas eles não... O que fazem não está. É o falso profeta, que engana muitos. Ah, mas ele está falando, mas está fazendo, então o que ele está fazendo quer dizer que eu posso fazer também. Você vai embarcar na canoa furada. Acha bonito? É o nosso exemplo aqui de vida em questão para os nossos filhos, ou o que seja. Pedir primeiro para de fumar e o Está fumando. Né? Tem que ser, né? Então, eu tava- Médico, né? é. Médico. Então eu estava dizendo que o sistema criado por Deus nos encaminha para a felicidade. Quando nós fazemos algum desvio, vem a culpa, o remorso e o arrependimento. Por exemplo, se nós não combatemos, que é pela boa ação, lá na frente vem a dor, a síndrome. Não como punição, mas como correção. Então, está aqui na questão 964 do Livro dos Espíritos. 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Resposta dos Espíritos. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Por isso que ninguém julga. Dizendo por extensão, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Então, nós já estudamos aqui, temos estudado até com muita frequência a questão, o que Paulo fala na questão 1009, que é o castigo. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, Jesus Cristo, porque é o tipo mais perfeito, que Deus nos tem oferecido, a servir de modelo e guia, os exemplos são excelentes, as práticas são excelentes, então ele é o padrão. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então é interessante dizer, a consequência natural. Natural. Nada criado, Não inventado, tem. bolado, Se planejado. fosse assim, não havia... Não, por isso que eu repito aqui que o determinismo divino ele age de dentro para fora. É de dentro para fora. Com base no quê? No pensamento. É o pensamento que a lei, se a gente for reduzir a lei a um objeto didático, pensamento. O que é a lei? A lei é o pensamento. Por quê? Do pensamento decorre palavra, atitude e ação. Correntes que vão nos algemar.
causas complexas ou válvula libertadora. Estamos falando de quê? Lei de causa e efeito. Então, qual que é a base da lei de causa e efeito? O imo do ser, o imo, o pensamento que ele irradia. O imo do ser que irradiamos pelo pensamento e pelo sentimento. Porque pensando e sentindo, nós estamos irradiando a nós mesmos. Aí nós vamos atrair o que é necessário para glorificar ou para retificar. Não tem misticismo. Não tem um Deus com um cajado que fica ali. Vamos jogar um raio naquele ali que ele está equivocado. Não precisa. Você entendendo as leis, parece simples, né? Não pode matar, não pode roubar, tem É. que amar. Mas é simples. É simples, é nós. 10 mandamentos abrangem tudo. Nós Complexo. Abrangem tudo. Questão 648 do Livro dos Espíritos. Então, Abrange tudo. Toda a circunstância da vida. é o que o Paulo dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me É. é. Então, é a lei. Você pode fazer o que você quiser, mas convém, vai ter consequência. Entendimento claro, né? Não é? Então, estudar a luz aí não é fácil não, porque é desafio. Então Jesus vai dizer, eu sou a luz que vim ao mundo. E ele demonstrou, certo? Porque em João 1,14, o que João registrou? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando é que foi que ele e João viu a glória? Não só João, Pedro, Tiago e João. Transfiguração no Monte Tabor. Então eles viram a luz. Então ele demonstrou, olha, eu sou a luz mesmo. Eu falei lá, não é jogo de palavra, não. Aqui, estou irradiando a luz. Agora essa luz que Jesus irradiou, que foi vista, ela tem uma história. Ela representa o amor e o bem incondicional. Não é uma luz abstrata, não. Aquela luz ali, elaborada ao longo dos bilhões de anos de evolução do espírito. Bilhões de anos mesmo. Não é a luz do lusco-fusco, não. É uma luz. Então, quando algum médium vê um espírito iluminado, aquela luz representa sofrimento, sacrifício, luta, porque aquele espírito prendeu ao longo de muitas existências. Então é uma história, tem uma história por trás, certo? Então haja luz, houve luz. Então Jesus representa o padrão. Vós podeis fazer tudo isso e muito mais. Nós vamos ou mais rápido ou mais devagar, dependendo do... Se nós estamos seguindo aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, aí vai ser... Que é o jeitinho, né? Adaptando as coisas e tal. É isso? Que pode ser essa música, amigo, pode ser luz para muita gente, mas para nós é trevas a gente acreditar nela. Ao sabor da correnteza, dos desejos. Não é isso? Então essa luz aí é o planejamento, né? O planejamento, diretriz. E o que nos compete fazer agora é concretizar. Concretizar. Mais alguém quer fazer comentário aí sobre a luz? Vamos lá para o 4, versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, que fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então aí no plano macro, nós não vamos entrar muito em plano macrocósmico, não. Porque o nosso objetivo aqui é mais o mundo, é o mundo interior. Então aqui nós estamos trabalhando com a instância divina interior. Vós sois deuses.
Jesus afirmou para nós. Por quê? Porque nós somos co-criadores. Nós co-criamos em cima da criação, certo? Nós criamos com base no fluido cósmico. Então nós temos uma limitação natural, universal, que é o fluido cósmico. Nós não podemos criar um fluido cósmico pessoal que vai substituir o fluido cósmico divino. Não é possível. Então, existe uma limitação natural à nossa situação. Então, sendo a matéria-prima universal, tanto em termos materiais quanto espirituais, o fluido cósmico, que é a base até dos nossos pensamentos, significa que Deus tem o controle total e absoluto de tudo. Porque André Luiz vai dizer que o fluido cósmico é o hausto do Criador. Força nervosa do todo sábio. É o pensamento divino. Então nós estamos trabalhando com uma matéria-prima da melhor qualidade. Tem matéria-prima melhor do que essa? Pensamento divino, que emana no pensamento divino, acrescenta que é o amor puro. Então, nós trabalhamos com matéria-prima da mais alta expressão, da melhor qualidade. Então, o controle total e absoluto, onipresença, onisciente, onipotente. É assim que funciona. Que é uma salvaguarda, certo? Imaginou se nós tivéssemos a liberdade total de fazermos o que bem entendêssemos? Não haveria ordem no universo, haveria desordem. Seria o caos. Porque as leis universais são as mesmas em todos os universos. É só olhar para a gente, né? Quando a gente acha que tem a liberdade de tudo, o que acontece? Né? Exatamente. Ser humano, ser político, um Estado. Mesmo alguns cientistas, né? Acho que pode criar vida no entorno, no total, né? Mas não consegue. Não conseguem criar o espírito. É. Os cientistas podem criar a vida orgânica. Acho que vai chegar um tempo que nós vamos ser capazes disso no tempo e no espaço. Quando formos elaborar o mundo, certo? Mas criar o princípio inteligente, Por isso que é limitação. aí é da instância divina. No próprio na Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala assim que essa vida orgânica, se ela não for espiritualizada, ou seja, se não tiver um princípio inteligente comandando essa vida orgânica, se ela deixar, ela vai regredindo. Sim. Ela não tem como se manter. Por si mesma. Ela vai regredindo ao seu estágio, Embrionário. Embrionário. Ela depende do modelo organizador da forma. O espírito. Certo? Agora a luz, o que representa, em termos assim de profundos, o que representa a luz na nossa intimidade? Aqui no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4, matéria mental, no item matéria mental e matéria física. Então, o André Luiz aqui já esclarece que o pensamento é estruturado por átomos. Matéria em átomos em outra faixa de vibração. Matéria também é atômica. Nós aprendemos no livro dos Espíritos que o Espírito é alguma coisa? Não aprendemos? O perispírito é fluido eletromagnético que se liga ao corpo físico molécula a molécula, está na Gênese. Então, o perispírito tem uma contraparte molecular, atômica, em outra faixa da matéria, que é a faixa da energia.
O campo eletromagnético. A energia o que é? É matéria nota faixa. O que é matéria? Luz coagulada, energia condensada, cuja fórmula Einstein descobriu, E igual a mc2. A matéria se reverte, converte em energia e vice-versa. Certo? Então, o perispírito é um corpo eletromagnético que tem todos os órgãos do corpo físico e modela o corpo físico. Quem é que provou que o perispírito tem todos os órgãos do corpo físico? O grande físico William Crookes, com suas experiências de materialização com a médium Florence Cook, que irradiava, exteriorizava o ectoplasma, e o espírito Kate King revestia do ectoplasma e materializava. Então, o William Crookes cortava o cabelo, media a pulsação, auscultava o pulmão e contava o batimento cardíaco do espírito. Que significa o quê? Que o perispírito tem todos os órgãos. Senão não teria sentido. Por que ele materializar um falso batimento cardíaco, uma falsa corrente sanguínea? A diferença está só para ele ser mais sutil, né? É matéria em outra faixa. Não tem essa parte orgânica. Né? Exato. Vários cientistas têm já percebido esse corpo espiritual, eles dão vários nomes. Corpo bioplasmático, modelo organizador da forma, e vai por aí. Que é o que modela o corpo físico. Então, William Crookes foi o primeiro que provou, porque temos companheiros que dizem que o perispírito não tem órgãos. Mas é porque não estudam a fundo os trabalhos que os sábios, os cientistas fizeram pós-Kardec. Por causa da materialização, principalmente, William Crookes descobriu 2 elementos químicos, os raios catódicos. Então era um físico de primeira grandeza, não era qualquer paspalho que era enganado por um médium prestidigitador, não, entendeu? A médium ficava amarrada com corrente no gabinete lá, e o espírito saía, ele então fazia as experiências com o espírito. Pesava, cortava cabelo, sentia o corpo, o calor. Quando a gente desencarna, o espírito segue junto com o espírito, né? O perispírito. 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 E as comunicações também, elas são através do espírito com o perispírito, né? Sim. Não é isso? A mediunidade, comunicação mediúnica, ela é possível porque ocorre a expansão do perispírito do médium e do espírito. Aí há o encontro, digamos, uma faixa média. Aí há o A matéria é intercâmbio. muito densa, né? Se a gente for pensar realmente que não existe essa Por isso que Kardec diz que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Ela está radicada na capacidade das células permitirem a expansão do perispírito. Nossa, deve ser fantástico, né? Imagina, Luiz, poder ver isso. É uma faculdade genética. Então, o espírito Orgânica. não perde o perispírito. Não perde o perispírito. Mas quando ele vai reencarnar, Lá no futuro talvez perca, lá no... mas quando ele vai reencarnar novamente, vai ser um outro perispírito? Não. Não mesmo, né? Não. Inclusive, você é reconhecido pelo O perispírito ele é desintegrado e o modelo está no corpo mental. Essa confusão. O que Vai formar um novo corpo, o modelo vai aproveitar a genética para formar um novo corpo.
Isso que eu estava falando. O que está falando aí de mudança é se, vamos supor, se o espírito for encarnar em outro planeta, o perispírito dele vai ser formado por átomos vinculados àquele corpo. É. O Eu tô falando aqui perispírito mesmo. Não, mas permanece. daqui permanece. Aqui permanece. Tanto que você vê É. os livros André Luiz, quando eles vão fazer até as próprias, né? Eu gosto de falar muito da questão. Ele permanece, mas ele desintegra. Quando vai reencarnar, ele é desintegrado. Onde explica é Missionário da Luz, eu acho. Aí o que fica lá no estado de, vamos colocar assim, em semente no corpo mental. Aí vai expandir de novo. O que é o restringimento perispirítico para você reencarnar? É a desintegração da forma. Não lembra do restringimento? Tem isso. Que o espírito lá vai reencarnar, ele entra na câmara de restringimento, você não lembra disso não? Porque tem que formar, né? Porque Reduz ao ovoide. reduz isso. Ao ovoide, É. corpo mental. Aí ele expande de novo. Reduzido, né? Não lembra disso não? No Não. Eu só estou. Dicionário da Luz. Missionário da Luz. É. Senhor da Luz? Ele é desintegrado. O restringimento é desintegração. Tanto que ele vai perdendo a consciência por quê? Ele vai perdendo elementos. Que vai ser Certo? recém-nascido de novo. Está lá no livro, no Missionário da Luz lá. Então, na prática, é uma desintegração, né? Aquela forma vai sumir, vai surgir outra forma com base no modelo, Isso que eu queria vai entender, ter né? outra forma com base no biológico. Mas será que aí tem algum impacto no espírito? Que fala Não tem impacto nenhum, não. nenhum. Isso vai ser feito lá no plano espiritual. Mas não é uma desintegração que É a gente por isso que entende quando ele vai, então, de- se reexpandir, Não, nós não temos palavra ainda para ele, mas vamos colocar que ele reduz a fórmula ovo, Isso, forma ovo lá. Isso. Aí ele Porque vai, tá tudo impregnado. aí ele vai expandir de acordo com a nova biologia, sim, entendeu? biologia e se ele tiver cometido alguma coisa anteriormente que tenha lesado Lógico. o perispírito, e na hora que ele for reassumir... Mas isso, ele- isso não está no espírito, está na mente. Não, pois é, está na mente, É. exatamente. Tá impregnado. Como restringir o perispírito? Na hora que ele vai reexpandir o perispírito dele, está na mente e não vai conseguir Não vai ter uma... produzir. É. Porque está com aquela falha ali, lá no disco Vai dar um, dele, vai né? dar um no bug. HD. Vai dar um bug. Dá um bug lá e tal. O bug é a mente. A gente Mas e realmente aí? não tem É palavras. igual você arranha. Hã? Tá aí. Nisso eu vejo a Aí você vai nascer um explicação corpo das físico crianças com que todo nascem problema. com deformidade. Com É. braço problemático, com deficiência mental, Espírito traz a coração matriz. Porque falho. tá impregnado no perispírito. Isso, é a lesão que você provocou no perispírito. É. Porque você acha E essa lesão no que perispírito é do corpo mental. porque É do corpo uma mental, coisa porque, Sim. o perispírito ele é só um produto. porque o espírito ovoide também perdeu o perispírito. Sim. Que também desintegrou, foi por monoideísmo. Mas é mais grave, né? É. Então fica tudo, em última instância, está na mente lá, no corpo mental. Sim. Então, amigo, que Jesus nos ilumine, nosso tempo esgotou. Semana que vem a gente volta aqui, continua no... Todos A gente nós. não Né, Luiz?